Muito obrigado, professor. Com a palavra agora, professor Aloísio Teixeira. Bem, boa tarde a todas e a todos. Eu assim, gostaria inicialmente de fazer um agradecimento à Unicamp, em particular ao Instituto de Economia da Unicamp, e pela realização desse seminário. Como tem muitos jovens aqui, que eu suponho serem estudantes da Unicamp, eu estudei na Unicamp. Eu fiz, assim, ao contrário do professor Eros Grau, que foi professor, eu fui estudante na Unicamp, fiz aqui o meu doutorado, e todas as vezes que eu volto à Unicamp, eu me sinto como na minha própria casa. Quer dizer, eu espero, mais do que nas universidades que eu estudei ou nas quais eu dou aula no Rio de Janeiro. E tenho certeza que os estudantes aqui presentes certamente viverão uma experiência semelhante à minha quando voltarem aqui no futuro. Gostaria de agradecer à Anfip, a nossa presidente está se retirando, mas eu quero... Antecipei, até parei o que eu estava falando para agradecer antes que ela saísse, né, porque e as minhas relações com a Anfip também já duram mais de 20 anos, e a Anfip tem sido assim, uma companheira excepcional. Não, pode ouvir de pé também, eu não me incomodo. Mas a Anfip tem sido uma companheira excepcional desde do processo de construção do capítulo da Seguridade Social e desde então na luta pela defesa, pela preservação dos direitos sociais, e particularmente aqueles que estão inscritos nesse capítulo. Gostaria de agradecer ao Eduardo Fagnani. Ele agradeceu a todo mundo aqui na mesa de abertura, e eu gostaria de agradecer a ele, e que tornou, quer dizer, que organizou de fato o seminário. Na verdade, a ideia desse seminário surgiu num outro seminário que o Fagnani organizou e do qual eu participei lá em São Paulo, numa mesa sobre financiamento da Seguridade Social, e verificamos, né, que a Constituição ia fazer 20 anos e que nós tínhamos a obrigação de colocar em discussão, né, o que foram esses 20 anos, por que nós lutávamos há 20 anos atrás, não ele que é jovem, mas nós, os mais velhos, Wilson Cano, eu, Cláudio Salme, as moças não, porque as moças são sempre jovens. Não é? Então, por que nós lutávamos há 20 anos atrás e o que aconteceu desde então? E o Eduardo, que organizou aquele seminário, assumiu essa tarefa e está tornando realidade esse seminário sobre os 20 anos. E, aliás, eu chamo a atenção para a fantástica capacidade de previsão que ele revelou. Quer dizer, ele escolheu o dia de hoje para a discussão da ordem econômica, né, no exato momento em que a Bolsa fechou 2 vezes e que parece que a ordem econômica está vindo abaixo. Quer dizer, não poderia ter maior capacidade de previsão, que certamente ele sairá daqui e será contratado pela Bolsa de Nova York para salvar o capitalismo americano da crise em que ele está. Vocês vejam como é a percepção das coisas. Eu cheguei aqui cedo, né, e rapidamente percebi, né, que o Beluso não vinha, que o Delfim não vinha, que o Mercadante não vinha, temi que o ministro Eros não viesse. Né, eu pensei comigo, me dei mal. Né, podia não ter vindo também, porque aí era completo forfé de todos os conferencistas. Né. Mas acabei não me dando, porque a palestra do ministro Eros Grau foi realmente fantástica, eu aprendi muito. E eu estou até arrependido, porque eu sugeri que ele falasse primeiro. Talvez fosse mais correto eu ter falado primeiro, para desenhar um pouco a coisa da política e o que eu entendo que aconteceu naquele período. Talvez fizesse mais sentido as observações dele depois. De qualquer forma, assim, como há uma predominância de público jovem, eu acho que vale a pena contar aqui a minha historinha. Né? E a primeira coisa é o seguinte, o que a gente... Né, quer dizer, leram aí esse currículo que é assim, muito estranho, né?
porque Mariano falou, né, eu fui secretário de Preços Industriais do Conselho Interministerial de Preços, fui superintendente da SUNAB, né, Superintendência de Abastecimento e Preços, isso durante o Plano Cruzado, que, como se sabe, não deu certo, né? Eu saí dali e voltei para o Rio de Janeiro, e houve uma crise política lá, o Saturnino era o prefeito, brigou com Brizola, que saiu do PDT, o secretário de Planejamento era do PDT, acompanhou o Brizola, e o Saturnino me convidou para ser secretário de Planejamento da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, lá fui eu para a secretaria e tive a honra de fazer o orçamento com o qual o município faliu, né? Mas, não satisfeito com isso, eu saí dali e fui para a Previdência Social, onde fui secretário-geral do Ministério da Previdência Social. Acho que fizemos lá um trabalho fantástico, mas, como vocês veem também, a Previdência Social no Brasil continua a mesma, né, com todo o esforço da Anfip de lutar, né, continua tão ruim quanto sempre. Então, assim, ele fala esse currículo, eu já fico assim, querendo dizer, olha, não é bem assim, tem outras coisas na minha vida, legal, né? Mas o que a gente estava fazendo lá em Brasília naqueles anos, né? O que a gente estava saindo de 20 anos de ditadura. Quer dizer, eu acho que é difícil para os jovens que hoje têm 20 anos ou pouco mais do que isso, de entenderem o que foi ter passado 20 anos sob uma ditadura militar. Quer dizer, quando a ditadura começou em 64, eu já era estudante universitário, devia ter mais ou menos a idade de vocês. Então, assim, toda a época da minha vida de jovem adulto se passou sob a ditadura militar, né? E, é claro, participei das lutas políticas do meu tempo, fui preso, fui condenado, essas coisas todas que faziam parte do lado bom do currículo, não do lado ruim do currículo. O que a gente queria naquele processo político quando se abriu a Constituição? Eu acho que eram duas coisas que para nós eram assim, bastante paradigmáticas, porque elas refletiam a experiência daqueles anos todos de luta e resistência. Uma, eu diria assim, era a modernização do aparelho público. Quer dizer, a gente queria romper com uma situação, superar uma situação na qual o Estado brasileiro era assim, apropriado, não apenas por forças conservadoras, mas por concepções que o mantinham num formato que era impossível as demandas da sociedade poderem se expressar ou ter algum significado no âmbito da política do Estado. Então, era isso, modernização do aparelho público e, por outro lado, democratização do Estado e das instituições da sociedade. Quer dizer, esses eram assim, o reflexo desses 20 anos de luta contra a ditadura. Quer dizer, a gente tinha absoluta certeza de que o país era capitalista, continuaria a ser capitalista, mas não tinha razão para que ele continuasse a ser capitalista com o padrão de relações atrasadas que caracterizavam o nosso capitalismo. Quer dizer, já um capitalismo industrial, já éramos 8º, 9º, sei lá, mercado capitalista do mundo, e, no entanto, o padrão de relações era um padrão extremamente atrasado, e isso, por exemplo, se refletia, talvez de forma mais clara e evidente, nas relações entre o capital e o trabalho. E daí o esforço todo do capítulo da Seguridade, mas isso é assunto para uma outra história. Não é? Então, digo assim, a Constituição que resultou daquela luta, com todos os seus defeitos, com todos os elementos de conciliação, ela é muito melhor do que o que veio depois. Isso é que eu gostaria assim, de explicitar e discutir com vocês. Não é? E vou, obviamente, falar um pouco da ordem econômica. Né? A ordem econômica ela aparece diretamente num título que se chama exatamente da ordem econômica e financeira, da qual o professor Eros Grau fez referência. Aparece também, se a gente entende isso de uma forma mais ampla, num outro título que trata da parte tributária
e dos orçamentos, né? E aparece indiretamente em várias outras partes da Constituição, algumas, inclusive, referidas pelo professor Eros Grau. Aparece no início, nos chamados princípios fundamentais, aparece num título que chama de direitos fundamentais, aparece num título que chama organização do Estado e aparece na ordem social, onde está o artigo 219, que fala do mercado interno, né? Então, assim, rapidamente, quando a gente olha a parte, o título que trata da questão dos aspectos tributários e orçamentários, ali tem algumas novidades que traduzem a vontade do Constituinte de 1988 e a luta política daqueles que estavam tentando, com a Constituição, avançar na modernização do aparelho público e da democratização do Estado. Então, eu chamo a atenção para 2 pontos. Quer dizer, o primeiro é estabelecer novos critérios para a partilha tributária. Quer dizer, com isso, reforçando, quer dizer, incentivando a descentralização dos aparelhos públicos no país, com reforço das esferas de governo subnacionais, quer dizer, estados e municípios. Então, isso é um aspecto importante que está ali presente, que reflete uma concepção que permeia a Constituição de um lado a outro. E o segundo, vejam bem, na verdade, o que a gente estava ali era repensando a federação, né? É claro que isso, assim, no dia seguinte à aprovação da Constituição, o governo constituiu lá umas equipes lá. Eu era secretário-geral do Ministério da Previdência, fui chamado, e o objetivo daquilo ali era uma grande operação desmonte. Quer dizer, como burlar aquilo que estava estabelecido na Constituição, né, uma vez que a União não aceitava a perda do poder tributário e fiscal, do poder de recolher receitas que dispunha até então, né. A outra questão que eu quero chamar a atenção nessa parte, de respeito à questão dos orçamentos, tá? O que está dito nessa parte? Quer dizer, primeiro, estabelece 3 processos de elaboração orçamentária. O primeiro, visando aquilo que se chama de plano plurianual, né? O que está subjacente à ideia de um plano plurianual? Claro, né, que os investimentos públicos não se esgotam no orçamento de um ano, por certo, por isso é plurianual, mas, mais do que isso, é uma forma de se traduzir, de se materializar princípios de planejamento que também permeiam o texto constitucional. O segundo momento era o momento de elaboração das diretrizes orçamentárias, não é, que era importante, porque aí é que iam se estabelecer e definir as prioridades com as quais os orçamentos anuais seriam elaborados. E a terceira eram os orçamentos anuais, propriamente dito. Mas nos orçamentos anuais havia 3 peças, tá? A primeira, que é o orçamento fiscal da União, e assim, deveria incluir todos os fundos e fundações. Por que isso é importante estar ali? Porque antes, até 1988, né, boa parte dos fundos e fundações não tinham os seus orçamentos discutidos e aprovados no Congresso. Eu vou fazer menção a um fundo que não é do orçamento fiscal, que é do orçamento da Seguridade, mas o qual que eu conheço, porque fui gestor desse fundo, que era o Fundo de Previdência e Assistência Social. Ele não era discutido no Congresso Nacional, ele não era aprovado pelo Congresso Nacional. Quer dizer, nós, burocratas iluminados, esclarecidos, lá no âmbito do Ministério da Previdência, sentávamos e elaborávamos aquele orçamento que, assim, do qual, ou sobre o qual a sociedade, através do mecanismo da representação parlamentar, não tinha nenhuma possibilidade de controle. Então, isso foi uma grande conquista, porque até então, na verdade, a gente tinha assim, uma coisa que era o orçamento fiscal, uma outra coisa, o Wilson está ali me olhando, vai até rir, era assim, o orçamento monetário. Gente, né, também o orçamento monetário era outra peça, né, assim, fantasmagórica, da qual a sociedade não tinha sequer conhecimento e através do qual
né, os gestores da política econômica mudavam as condições de operação fiscal, financeira, etc., etc., etc. Né? Então, tinha esse orçamento monetário, orçamento fiscal, e tinha esses fundos, dezenas de fundos, que ninguém tinha nenhum controle. Então, isso acabou. Quer dizer, o orçamento, com a elaboração, com a inclusão nos orçamentos de todos os fundos e fundações, se avançou no sentido de ter alguma transparência, algum mecanismo de controle social sobre essa questão. O segundo era o orçamento da Seguridade Social, né, que é muito importante, que reunia todas as despesas relativas à Seguridade. Assim, não é o assunto exato daqui, mas, na verdade, quando essa discussão começou naquela época, a gente pensou em termos de um orçamento da política social como um todo, né, de tal forma que a gente pudesse ter fontes, né, definidas, estabelecidas, e usos definidos para o gasto social. Quer dizer, na verdade, o que a gente queria era fugir da disputa no orçamento fiscal, na briga por recursos no orçamento fiscal. E a terceira peça orçamentária era o orçamento de investimento das estatais, né, que também era alguma coisa que ficava inteiramente fora do controle social. Por que dos investimentos? Porque, entendendo que elas são empresas, né, portanto, têm receitas e despesas, mas o proprietário dessa empresa é o povo brasileiro. Né? Então, o povo, o seu proprietário, né, através dos mecanismos de representação parlamentar, tem que decidir em que o lucro vai ser investido. Então, por isso, o orçamento de investimento das estatais estava lá presente. Tá? Então, isso assim, chamando atenção para essa coisa tributária. Na ordem econômica, propriamente dita, eu vou chamar a atenção assim, de dois pontos. Um é o artigo 170, que o professor Eros Grau também chamou a atenção. Mas eu vou chamar a atenção, né, para vocês verem como é que está, por que a gente estava lutando. Naquele artigo 170, que fala da ordem econômica, diz assim, a ordem econômica e seguirá os seguintes princípios. Né? O oitavo princípio é busca do pleno emprego. Busca do pleno emprego. Quer dizer, se a Constituição, claro, quem está aqui hoje não é o ministro do Supremo Tribunal, é o professor Eros Grau, então eu posso falar algumas coisas. Né? Assim, se fosse, né, assim, todos os governos brasileiros, desde então, praticaram atos de inconstitucionalidade, porque nenhuma política econômica, desde então, mesmo agora, busca o pleno emprego. Né? Então, assim, nós estamos em flagrante violação da Constituição, né, porque esse que é um princípio organizador, né, fundador da nossa ordem econômica, nunca foi obedecido. E o outro, né, que eu acho que é o artigo 192, parágrafo 2º ou 3º, que é o que restabelece a lei da usura. Né, a lei da usura é o nome de uma lei lá de 1933, né, que estabelecia um limite para a taxa de juros, né, de 12%. Então, isso é restabelecido na Constituição. Né, e também, né, é claro que os governantes brasileiros, desde então, são muito cautelosos, né, Augusto, com essa coisa da taxa de juros, muito parcimoniosos, fazem uma taxa de juros baixinha. Né? Então, assim, é caso, né, assim, de violação da Constituição. É claro que a gente pode olhar isso e dizer, mas onde é que vocês estavam com a cabeça, diabos? Né? Estávamos ali em 1988, desemprego comendo solto no mundo inteiro, a Thatcher, o Reagan, né, o neoliberalismo vitorioso. Onde é que vocês estavam com a cabeça que resolve colocar esse diabo desse pleno emprego, quando isso já tinha acabado? Isso era uma coisa keynesiana de 1945. Né? Onde é que vocês estavam com a cabeça no mundo com uma estabilidade financeira, com uma volatilidade da taxa de juros, tal como existia naquela época, né? E vocês resolvem restabelecer a lei da usura? Então, eu digo assim, um pouco, assim, o meu tema é discutir isso. Né? Onde é que a gente estava com a cabeça? E por que a gente, né, colocou aquela coisa ali? E eu quero lembrar assim, que, na verdade, nessa questão da ordem econômica, e assim, é uma pena
o Beluso não está aqui, né? A gente estava lutando assim, em duas frentes. Né? Tinha um fronte que era esse da Constituinte, e tinha um outro fronte que era o da gestão da economia do país. Quer dizer, vários de nós, tiveram a oportunidade naquela época de participar da gestão, da administração pública do país. E esses dois processos correram quase que simultaneamente, né? Pelo menos eles se encerraram no mesmo momento. Quer dizer, o momento em que a Constituição foi aprovada é o momento em que cessa a participação do grupo mais progressista na administração pública no governo Sarney. Né? E eu quero, assim, então, eu trazendo a luta nessas duas frentes, eu acho que a gente recupera um pouco a história desse período e talvez possa ter um entendimento melhor das coisas que ocorreram desde então. E principalmente porque, digo assim, se há uma hipótese que organiza o meu pensamento, quando eu olho esses dois aspectos juntos, é que a hipótese seria a seguinte: a economia não se resolve pela economia. A economia só se resolve pela política. Não é? E, portanto, se não houver condições políticas, correlação de forças políticas, lideranças políticas organizadas, capazes de levar adiante os projetos, é inútil acreditar que a economia por si só se resolva. Não é? Então, assim, eu quero, para que a gente possa fazer essa discussão, recuperar dois aspectos. Né? Assim, um é a conjuntura interna do país, e o outro é a conjuntura externa. Quer dizer, o que se passou no Brasil naquela época e o que estava se passando no mundo. Né? Assim, rapidamente, porque senão a gente acaba cansando vocês, né? E assim, o que estava acontecendo no país? Quer dizer, naquele início dos anos 80. Eu falei 20 anos de ditadura, mas aquele início dos anos 80 foi um período de progressivo desgaste e desagregação do regime militar. Quer dizer, havia uma crise econômica no país, claramente propiciada por fatores externos, mas também por fatores internos. Quer dizer, se esgota o efeito dos investimentos, do ciclo de investimentos do segundo PND, e a gente tem uma combinação de fatores internos e externos que leva a uma recessão. E, nesse contexto, a gente tem também uma crise política. Né? As tentativas de ter uma saída mais assim, tranquila sempre foi, mas assim, de um acordo negociado que passavam pela criação. Né? A gente tinha dois partidos naquela época, um era o MDB e o outro era a Arena. E houve uma tentativa de rearticulação disso por um ministro, acho que era o ministro da Justiça, que era o Petrônio Portela, né, que tentou articular, né, a formação de um terceiro partido, que foi o PP, o Partido Popular, com lideranças que vinham do MDB, como Tancredo Neves, e algumas lideranças que vinham da Arena, por exemplo, o Magalhães Pinto. Né? E assim, os dois se encontraram, né, para decidir quem seria o presidente. Isso que me contou do partido, me contou uma testemunha do encontro. Né? Aí sentaram, eles moravam, essas coisas que o Rio de Janeiro é engraçado, né? Eles moravam os dois no mesmo prédio na Avenida Atlântica. Né? Então, se encontraram, não sei, no apartamento de quem, e passaram assim 2 horas sem falar nada de relevante. Histórias de Minas, você lembra do fulano, do cicrano, aquelas... Né? E essa testemunha, que era, assim, de certa forma, o mediador daquele encontro, já está ficando nervoso, né? Aí, lá para as tantas, o Magalhães virou para o Tancredo, assim, já na despedida, disse: bem, Tancredo, então você fica como presidente do PP. Né? Aí o Tancredo: não, mas só se você ficar como presidente de honra. Aí, então tá bom, até logo, até logo. Né? Então, em 30 segundos eles resolveram, mas ficaram 2 horas falando de tudo ali. Então, essa tentativa acabou não dando certo,
né, porque o regime militar não teve plasticidade suficiente para acomodar, né, um terceiro partido, que seria uma espécie de um centrão, que poderia levar adiante o processo de transição sob comando dos militares. Quer dizer, no fracasso dessa tentativa, veio a campanha das diretas, né, que foi, assim, o país inteiro acabou se mobilizando, né, havia uma emenda a ser votada no Congresso, que era a emenda Dante de Oliveira, e a emenda acabou derrotada no Congresso, mas derrotada por uma margem de votos que mostrava que o regime tinha chegado ao fim. Então, caminhou-se para a eleição indireta no colégio eleitoral e o Tancredo se elegeu presidente no colégio eleitoral. Quer dizer, a base política do regime militar, a base parlamentar do regime militar, havia se desfeito completamente. Para compor a chapa com Tancredo, um antigo histórico militante da Arena saiu da Arena, já do PDS, para ir para o PMDB, né? E com isso, que a chapa tinha que ser de pessoas do mesmo partido, né? Então, Tancredo teve como vice essa figura, que é muito conhecida de todos, que é o José Sarney. O que acontece? Né? Tancredo é eleito, fica doente, né? E doente, o Sarney assume como vice, o Tancredo morre, o Sarney fica como presidente da República. Assim, a minha avaliação dessa história? O Tancredo, qual era o projeto Tancredo? Né? O projeto Tancredo era um projeto cujo objetivo era fazer a transição política. Né? O que significava fazer a transição política? Significava dotar o país de uma Constituição democrática, e ele montou uma comissão de notáveis para elaborar o projeto da Constituição, e realizar, na sua sucessão, eleições diretas, quer dizer, entregar o país a um presidente eleito diretamente. Esse era o projeto dele, né? Com isso, ele montou o ministério, né? Era um ministério que tinha uma forte participação conservadora, né? Que tinha como ministro da Fazenda uma personalidade política que está até hoje aí, que é o Dornelles, que é senador lá pelo Rio de Janeiro, que, além de conservador, era primo do Tancredo, sobrinho do Tancredo, quer dizer, uma pessoa da confiança direta dele. Não era para fazer nada na área de política econômica. A esquerda ganhou, né? Assim, Valdir Pires foi para o Ministério da Previdência, o Renato Archer para o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Dilson ganhou o BNDES, mas era assim, uma composição política, mas que claramente traduzia, tinha como objetivo a transição, né? O que acontece? Qual era a garantia para esse projeto? Era a legitimidade pessoal do Tancredo. Ele era o avalista desse processo e desse projeto. Com a morte do Tancredo, perde-se o fator de legitimidade, o ponto de equilíbrio desse projeto, né? O Sarney, ao tomar posse, quem é o Sarney? Né? Presidente Sarney, né? Com todo o respeito, presidente Sarney. Né? Mas quem era? Não tinha legitimidade, quer dizer, era um político que vinha da Arena, né? Marcado pelas práticas do clientelismo, do cartorialismo, de todos os vícios da política brasileira. Então, esse homem alçado à condição, qual foi a tentação que ele sofreu? Para se legitimar, para conquistar a legitimidade necessária, ele aceita que todos os problemas da nacionalidade sejam postos na ordem do dia, né? Da inflação, da reforma agrária, da dívida externa, da reforma social, tudo passou a ser uma questão, né, que a ser enfrentada, isso como fator capaz de gerar a legitimidade necessária para o governo, né? O que era esse governo? Né? Assim, algumas pessoas, eu falei aqui do Valdir e do Renato, que eram a ala melhor, né? Sim, Aureliano Chaves. Os jovens nem sabem mais quem foi Aureliano Chaves, né? Mas foi uma figura, né, da Arena de Minas, conservador, autoritário, nacionalista, né? Antônio Carlos Magalhães, que todo mundo sabe quem é, morreu ainda há pouco, Antônio Carlos Magalhães, né? O Marco Maciel, que está aí até hoje. Quer dizer, então, assim, aquilo era
um saco de gatos. Né? Mas era um saco de gatos, assim, só o PMDB por si só já era um saco de gatos. Né? E era um governo do PMDB e do PFL. Né? Então, assim, essa aliança, é óbvio que uma aliança política dessa natureza não poderia assumir como objetivo a realização de todas as reformas ou a tentativa de encontrar solução para todos os problemas da nacionalidade. Né? A política econômica, né, é pena que o Beloso não esteja aqui para contar o que foi a famosa reunião de Carajás. Né, o que havia? Estava-se no Plano Cruzado. O Plano Cruzado era um esforço monumental, não apenas de deter a inflação com controle de preços, mas de promover um conjunto de reformas, né, que garantissem uma transição eficaz para um modelo de crescimento com baixa inflação. Né? Isso, né, fica claro para todo mundo, para todos que estavam lá, e mesmo para os que não estavam, de que apenas aqueles mecanismos que a gente estava usando eram insuficientes, que precisava de uma reforma financeira, de uma reforma bancária, de novas regras para a operação do sistema tributário. Tudo isso é discutido numa reunião do governo em Carajás, e é claro que o pensamento conservador prevalece. Dali para diante, o cruzado não tinha mais jeito. A política econômica foi a primeira a fazer água, não é? Mas conseguiu-se resistir em outros campos, não é? Até o momento em que a Constituição é aprovada. No dia que a Constituição é aprovada, o presidente vai para a televisão e diz que a Constituição tornava o país ingovernável, não é? E acusou especificamente o capítulo dos direitos sociais por essa impossibilidade de se fazer. Né? E daí, aí, nesse dia, obviamente, o que ainda havia de ministro progressista no governo saiu. Né? Saiu Celso Furtado, saiu Renato Archer e saiu Luiz Henrique, que era o ministro da Ciência e Tecnologia na época. Né? Então, isso assim, era conjuntura interna e, particularmente, chamando a atenção para isso, que era a composição do governo Sarney e a correlação de forças que havia lá. Quer dizer, qual era a conjuntura internacional, a conjuntura externa e, aí, particularmente, a conjuntura econômica? Né? Quer dizer, nós tínhamos, né, no final dos anos 70, houve a grande mudança na política monetária americana, um choque de juros e câmbio, e isso lança a economia mundial numa recessão. Não é? Simultaneamente, como efeito dessas coisas, o mercado de crédito voluntário, mercado internacional de crédito voluntário, se contrai bruscamente, quer dizer, os países da periferia vão enfrentar a crise da dívida externa, né? E este é o ambiente assim, do início dos anos 80. Né? Simultaneamente, né, a emergência, né, consenso de Washington, emergência dos projetos neoliberais, Thatcher na Inglaterra, Reagan nos Estados Unidos. Quer dizer, tudo isso é assim, o pano de fundo do que está acontecendo no mundo. Eu imagino assim, né, quer dizer, quando a gente está discutindo o processo constituinte, a situação já havia se modificado um pouco, não é? E a economia mundial retomara, né, um nível de atividades maior, né, crescimento econômico, etc., etc., etc. Mas, quer dizer, a contrapartida desse processo de retomada da economia mundial e de redução da taxa de juros americana foi a liberalização dos mercados e isso que a gente chama de globalização financeira. Né? Então, eu chamo a atenção para isso, né, por duas assim, razões. Né? Assim, eu não posso deixar de pensar, né, quando a gente olha para a conjuntura interna do país, de que nós, né, assim, as forças mais progressistas que estávamos participando daquele governo, empreender aquela coisa.
E do ponto de vista da conjuntura externa, embora nós estivéssemos, diria assim, quase que diariamente discutindo o que estava havendo, talvez a gente não tivesse assim, a dimensão exata das transformações que haviam ocorrido a partir do final dos anos 70. Né? E, na verdade, transformações essas que levaram, assim, que estão na origem desse processo que a gente vive atualmente. Né? Então, assim, a situação, assim, o drama histórico é o seguinte: você está ali, não é? A correlação não é favorável, a conjuntura internacional é extremamente complexa. O que você vai fazer? Né? O que fazer? Fazer. Né? Assim, então, é um certo, assim, é um pouco uma tragédia grega, né, cujo final você já sabe qual é, mas que você é inexoravelmente levado por aquele caminho. Né? Então, assim, eu vou assim, terminar, né, com uma... Assim, eu falei assim, né, que a Constituição é melhor do que o que veio depois. Né? Quer dizer, quando eu olho aquele processo da Constituinte e a Constituição que dele resultou, assim, ela é o ponto culminante desse esforço progressista de modernizar e democratizar esse país. Mas exatamente, quer dizer, o momento em que ela é aprovada é o momento em que essas contradições todas afloram com uma força determinante e exatamente aquelas forças que haviam conduzido, dado o tom, né, da modernização no governo Sarney, dado o tom, né, do debate na Constituinte, das mudanças que foram introduzidas. Exatamente este é o momento em que essas forças são expelidas do governo, não é? E se desfaz, portanto, aquela articulação política que dava sustentação àquilo ali. Dali para frente, nem no governo e nem no Congresso, com raríssimas exceções, houve forças políticas capazes de resistir e defender o projeto que eles mesmos haviam aprovado. É claro, quer dizer, quando nós estávamos fazendo aquilo ali, a gente estava assim, olhando para trás, né? Olhando porque haviam sido os 20 anos de luta contra a ditadura, o que havia sido todo o esforço que fora feito de críticas políticas econômicas, né? Todo o entendimento que se tinha dos problemas estruturais do país, mas também estávamos olhando para frente, né? Quer dizer, ali estavam os nossos projetos, as nossas utopias, e eu, né, assim, vou encerrar com uma brincadeirinha, o professor Eros vai me perdoar, mas eu também acho, né, que a espinha dorsal da Constituição, com todas as mudanças e todas as derrotas que a gente teve de lá para cá, ela foi preservada. Mas as suas carnes foram, assim, retiradas, modificadas, transplantadas, implantadas, replantadas, né? E essas carnes podem estar, assim, se esclerosando. E a espinha dorsal, eu não gostaria, né, que a espinha dorsal de um grande projeto seja apenas um cadáver. Né? Quer dizer, retomar a luta pela Constituição, defender a Constituição por ocasião dos seus 20 anos, é retomar a luta por um Brasil que é diferente do Brasil que a gente tem, mesmo reconhecendo os avanços que se fez nesses últimos anos. Muito bem, isso. Resta agradecer a participação brilhante aqui dos nossos dois convidados. O professor Eros Grau fez referência a uma Constituição que não se esgota no processo legislativo, continua num processo normativo, obviamente político, de construção de uma interpretação, construção de uma forma de atualizá-la permanentemente. E o professor Aloísio fez referência
a um momento intenso, rico, onde esse processo político contou com a participação direta ou indireta de milhões. Eu acho que a mensagem é muito clara. Como disse o professor Eros Grau, nós não comemoramos apenas os 20 anos da Constituição, de uma Constituição de 88, estamos refletindo sobre a atual Constituição do Brasil, a atual Constituição brasileira, né? Construída e reconstruída na luta política, na vida social, não apenas pelos juristas, não apenas pelos economistas, não apenas pelos administradores do Estado, mas pelos cidadãos, vocês incluídos. Muito obrigado a todos. Continuamos amanhã, temos 2 painéis sobre direitos políticos de manhã, sobre direitos fundamentais na parte da tarde. Muito obrigado mais uma vez a vocês e aos nossos convidados.